Hello! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. Nós hoje vamos falar sobre sono, ok? Mas vamos falar aqui, eu quis ir 2 passos à frente. Vamos falar sobre mitos, vamos falar sobre o propósito ou os propósitos do sono, o que é que está a acontecer ao meu cérebro e ao meu corpo enquanto eu estou a dormir, ok? Porquê é que é importante o sono? Quais são os segredos? O que é que está ali a acontecer, ok? Será que depressão leva a que eu esteja a dormir mais ou menos? Ou eu estar a dormir menos pode estar aqui a desencadear uma depressão, uma doença psiquiátrica, ok? O que é que o sono esconde? Ok? Vamos falar de imensas coisas, não quero dar muitos spoilers. Mas se calhar primeiro vamos começar assim com alguns mitos, não é? Com algumas coisas que eu ouço, e eu ouço muita coisa. Enquanto psicóloga eu ouço muita coisa, ok? Mas não só em consultório, como na sociedade, como entre amigos. Muita gente continua a acreditar que não precisa dormir 7 a 9 horas, ok? Eu já vou explicar porque é que precisamos dormir 7 a 9 horas e o que é que isso implica e tá. Mas muitas pessoas continuam a acreditar, ok, não é? Entre amigos, ok, eu durmo 6 horas, eu estou ótimo. Eu acordo, eu vou ao ginásio, eu dou banho aos miúdos, eu dou banho a mim próprio, eu preparo o pequeno almoço para toda a gente, para toda a freguesia se for preciso, eu vou trabalhar, eu faço e aconteço e redupio no ar e volto e não sei o quê. Eu, ótimo que estou com 5, 6 horas, porque assim consigo fazer tudo, não é? E esta mentalidade muito workaholic e que nós vivíamos, e acho que está cada vez mais, espero eu, a desaparecer, de fazer e acontecer, o clube das cinco da manhã, acordar às 5 da manhã e fazer não sei quantas coisas e não sei o quê. Acho que essa mentalidade está a desaparecer um bocadinho e eu vou fazer um episódio um pouquinho sobre isso, ok? Sem também dar outro spoiler, porque depois muitos assuntos acontecem. Mas, ok? Há esta ideia de que eu funciono otimamente com 5 a 6 horas de sono, digamos 4 a 6. Há também muitas pessoas que dizem, dormir é quando eu chegar ao caixão, ok? Agora para eu fazer, para eu acontecer, para eu viver, dormir é uma perda de tempo, ok? E eu durmo depois quando eu chegar ao caixão, ok? O que eu acho é que se calhar vais chegar lá muito cedo. Se continuares a dormir assim tão pouco, vais dormir imenso quando lá chegares e não falta muito, ok? Na verdade, as estatísticas apontam que apenas 15% dos adultos dormem entre as 7 a 9 horas, ok? Portanto, a maior parte de nós não dorme aquilo que necessitaria, ok? E sim, existem algumas mutações genéticas de que há pessoas que com 4 a 6 horas fazem todos os ciclos de sono, ok? Quais são estes ciclos de sono? Eu posso fazer um episódio depois, se quiserem, porque este episódio não vai ser sobre muito a teoria do sono, insónia, terapias para a insónia, cognitivo-comportamental direcionado para a insónia, as guidelines, recomendações. Posso dar no final umas dicas, mas não queria muito que fosse sobre isto. Eu quero dar mesmo informações novas. Eu acho que estas informações já têm muito facilmente online, mas se quiserem eu posso dar o meu parecer e posso fazer aqui um episódio sobre isso. Mas vá, os ciclos de sono, não é? Toda a gente conhece a fase não REM e a fase REM. Portanto, a fase não REM é aquele sono mais profundo, em que temos diferentes momentos, ok? Passamos de umas ondas alfa, teta, delta, cada vez um sono mais profundo, ok? Depois o sono REM é o Rapid Eye Movement, então em que há movimentos rápidos nos nossos olhos e o cérebro está acordado, entre aspas. Há aqui muita atividade no nosso cérebro a acontecer e o nosso corpo adormecido. Okay? E há aqui alguns eventos, às vezes, de paralisia do sono, em que a pessoa parece que está acordada, mas não se consegue mexer, ok? A parte REM é a parte de sonhar, ok? E nós temos, portanto, todas estas fases do sono que comportam o nosso ciclo do sono, desde estar acordada, ir adormecendo, para sonos profundos, depois para o sono REM outra vez. E, portanto, esses ciclos de sono demoram 1 hora e meia em média a acontecer, cada ciclo, e por isso é que nós precisamos de 5 a 6 ciclos, ok? 1 hora e meia cada uma dá essas de 7 a 9 horas, para todos os ciclos estarem assumidos, para tudo que eu vos vou explicar neste episódio que precisa de acontecer. Mas de facto existem algumas pessoas que têm algumas mutações genéticas que em 4, 6 horas, não é? Nós conhecemos aqui alguns políticos portugueses que leem imensos livros e tudo mais e podem ser uma dessas pessoas. Só que é assim, eu duvido que seja as pessoas que me estejam a ouvir, a maior parte das pessoas que me estejam a ouvir, porque é 1 no milhão,
ok? As estatísticas apontam para menos de 1% da população mundial que tem estas alterações genéticas, ok? Todo o resto da população, portanto 99% da população, precisa efetivamente de 7 a 9 horas de sono, ok? De 5 a 6 ciclos completos, ok? As mulheres normalmente precisam de mais, ok? Os estudos apontam para 15 a 20 minutos mais de sono. Porquê? Pelos nossos ciclos hormonais, ok? E dependendo da fase em que estás do teu ciclo, pode ser que precises dormir mais ou menos, mas também porque as mulheres, a nível cortical, têm uma maior conexão interhemisférica, portanto, aquela coisa do multitasking e estar a fazer muitas coisas, o que por si já requer um maior descanso, uma maior recuperação cognitiva, ok? Portanto, sim, ok? As mulheres estão mais predispostas a necessitar um bocadinho de mais sono. E de facto, os estudos mostram que elas dormem mais quantitativamente, mas a qualidade é pior comparada a homens, ok? Portanto, dormem mais, mas têm mais acordares noturnos, o que faz com que a qualidade seja efetivamente pior. Mas existem outros mitos, não é? Existem muitos outros mitos que é, ok, Catarina, eu durante a semana durmo 5, 6 horas, mas eu no fim de semana recupero, ok? Eu no fim de semana recupero e durmo 10 horas, durmo 12 horas, há ali aquelas 2 noitinhas que eu durmo, que é maravilhoso, ok? E portanto, para essas pessoas, para esses céticos, para essas pessoas, eu trago ciência, ok? Trago assim alguns estudos, só porque a prova da ciência não há como refutar, não é? E portanto, existem muitos estudos nessa direção, mas posso trazer assim algumas ideias, que é, tu dormires, imagina, 4 horas por noite durante 6 dias, menos do que uma semana, ok? Equivale cognitivamente, fisicamente, emocionalmente a uma direta, ok? Tu dormires durante 6 horas por noite durante 10 dias, portanto uma semana e meia que seja, equivale também a uma direta, ok? 4 horas ao longo de 11 dias equivale a 2 diretas, portanto é como se cognitivamente, e eu posso falar sobre isso, cognitivamente é como se tivesses passado uma noite em claro, ok? Mesmo, portanto, este estudo tentou ir um bocadinho mais longe e disse assim, ok, portanto, nós tínhamos 3 grupos, não é? Temos o grupo que dorme as 8 horas completinhas por noite, temos o grupo que dorme as 6 horas e temos o grupo que dorme 4 horas. Ok, o grupo que dorme 6 horas, não é? À 10ª noite parece que fisicamente, cognitivamente, emocionalmente está como uma direta, o de 4 horas ao fim de 6 noites está como se fosse uma direta. Então vamos agora deixar estes grupos dormirem. Pá, o fim de semana é 2 dias, vamos pôr 3 noites, vamos deixá-los 3 noites a dormir 8 horas, a dormir o que eles quiserem, a dormirem tudo o que eles precisarem. E depois vamos ver se fisicamente, cognitivamente e emocionalmente recuperaram, voltaram à baseline, ao que eram antes deste experimento, desta experiência, não é? Às vezes um bocadinho abrasileirada. Vamos ver se eles são equiparáveis ao grupo de controle, que dorme sempre 8 horas. E, portanto, mesmo depois de 3 noites a dormirem no mínimo 8 horas, eles não voltaram à linha de base, ok? Eles não voltaram, eles não eram iguais, digamos assim, cognitivamente, emocionalmente, fisicamente, aos grupos de controle que dormiam 8 horas. Portanto, 3 noites não foi suficiente para reparar, digamos assim, o estrago que foi estar ali a fazer a experiência durante 1 ou 2 semanas, a dormir 4 a 6 horas. Portanto, contra evidências não há nada a fazer, portanto, o fim de semana não é suficiente para tu recuperares, ok? Mas realmente tem razão, não é? Portanto, são 7 a 9 horas por noite, eu tenho 24 horas no meu dia e eu durante o sono não estou a acasalar, não estou a procriar, não estou a trabalhar, não estou a fazer dinheiro, não estou a entrar em nenhuma lista da Forbes. Que raio estou eu a fazer enquanto durmo? Não serve para nada, não é? Eu estou ali a perder o meu tempo. Só que eu não sei se já olharam à vossa volta, mas na natureza não há perdas de tempo. Tudo o que é criado na natureza tem um sentido e propósito, não é? Pelo menos é isso que eu acredito e é isso que eu vos trago aqui. Portanto, quais são os propósitos de dormir 7 a 9 horas por noite? Porquê é que é tão importante, ok? Portanto, a nível da regulação emocional, para fazer aqui uma ponte com os episódios anteriores, que eu acho que estão muito bons,
e deves ir ouvir ou ver, se assim o entenderes, que falámos tudo sobre emoções. O que é que acontece? Portanto, quando eu falo de privação de sono, para vocês terem uma ideia, nós contabilizamos privação de sono dormir menos que 7 horas, ok? Portanto, se tu estás a dormir menos que 7 horas, já estás num quadro de privação de sono. E o que é que acontece na privação de sono? Portanto, dormes menos e, portanto, o teu cérebro não cumpre todos os ciclos. Então, o que é que acontece? Okay? Acordas e não sei se vos já aconteceu dormirem mal ou dormirem muito pouco numa noite e acordarem e verterem um bocadinho de água e começarem a chorar. Ou cair um pano da cozinha e dizer assim, isto só me acontece a mim, porque a mim, agora caiu um pano, depois caiu uma água e coitada de mim e não sei o quê, eu hoje estou tão cansada, ok? O que é que está a acontecer? No teu cérebro, aquela área cortical que eu vos falei no episódio sobre medo, ansiedade e stress, essa área cortical que se chama amígdala, que está relacionada com o processamento emocional, principalmente de emoções vistas como negativas, essa área está até 60% mais ativada. Há uma maior ativação cortical dessa área, ok? Portanto, há uma maior ativação da amígdala e, portanto, é muito normal que, se essa área está mais ativada, que existam mais reações emocionais, especialmente ao medo, à ansiedade, ao stress, ok? Por outro lado, uma área que regula isto tudo, que regula a nossa parte emocional também, que é o pré-frontal, ok? Que está relacionada com a nossa personalidade, sim, com o nosso funcionamento executivo, incluindo a memória de trabalho, a memória operatória, como preferirem chamar, a inibição, o controle inibitório, portanto, eu até vou fazer isto, mas eu penso 2 vezes antes de o fazer e já não faço. Portanto, essa área que ajuda aqui um bocadinho a pensar 2 vezes, não é? O nosso lado racional, a regular aqui as nossas emoções, está menos ativada. Portanto, quando te encontras numa situação de privação de sono, é muito natural que tenhas reações exageradas a alguns estímulos, a alguns acontecimentos que se calhar não era necessário reagir tanto, se calhar não era necessário chorar, se calhar não era necessário ter gritado, mas eu estava altamente emotiva e tem a ver com esta privação de sono, ok? Mas o contrário também acontece, que é aqueles casos em que nós dormimos 5 a 6 horas, que já aconteceu a toda a gente, a mim inclusive, não é? E eu acordo e eu sou super heroína, não é? Acordámos e eu, só dormi 5 horas, eu estou ótima, vamos fazer, vamos acontecer, vamos não sei o quê, chega ali ao pós-almoço e quinei. E preciso descansar um bocadinho porque eu estou muito cansada, ok? Porquê é que também acontece isto quando nós dormimos pouco, ou quando dormimos menos um bocadinho, ou quando estamos em privação de sono crónico também? Porque há áreas também relacionadas com o prazer, com a motivação, com a recompensa, ok? Com a impulsividade, também estão mais ativadas, ok? Inclusive o núcleo da accumbens, relacionado com esse sistema dopaminérgico, com a dopamina, ok? O neurotransmissor do prazer, da motivação, de ser impulsivo, de querer as coisas agora, ok? Não esperar pelo reforço tardio, nós queremos o reforço imediato. Okay? Portanto, essas áreas também vão estar mais ativas. O que faz com que, ao mesmo tempo que a minha amígdala está mais ativa e eu estou ansiosa, triste, estressada, também me posso sentir super bem, super eufórica, super eu quero comer este chocolatinho agora. Eu já te vou explicar também porque é que se calhar queres comer esse chocolatinho agora e comes pior e queres a recompensa imediata e a euforia e tudo mais. E ao mesmo tempo, o pré-frontal está menos ativado. Ou seja, aquela pessoa que podia organizar aqui um bocadinho a situação está cansado, ok? Está menos ativado. O que vai fazer com que tenhamos flutuações emocionais ao longo do dia, ok? E porquê que isto é importante? Porque lá está, se antes nós acreditávamos que depressão poderia levar a dormir mais, a dormir menos, e isso sim, ok, até no DSM, ok, no nosso manual de diagnóstico, se fores lá ver, um dos sintomas é esse, ok? Uma das possibilidades de sintomas é esse, dormir muito ou dormir pouco, ok? E portanto, nós sabemos esta relação e por muito tempo psiquiatras, psicólogos e médicos achavam que esta relação era unidirecional, ok? O que nós sabemos agora é que se calhar é bidirecional. Porquê? Estudos mostram que pessoas em privação de sono têm ativações corticais muito semelhantes a uma pessoa com uma depressão ou até com bipolaridade.
E faz sentido agora que sabes isto, não é? Porque essas áreas emocionais estão extremamente ativas e são áreas que provocam essa flutuação de emoções, que me apetece chorar com isto, com a mínima coisa, e depois estou eufórica, e depois estou cansada, e depois estresso-me com a mínima coisa, ok? E este cocktail todo. Portanto, nós agora sabemos que é uma relação bidirecional entre também poder estar numa privação de sono e poder estar a disputar depressão, bipolaridades, ansiedades, etc. Ok? Portanto, dormir 7 a 9 horas é importante também por causa disto, por causa da tua regulação emocional, ok? E portanto convido também a ouvir os episódios anteriores para entenderes um bocadinho mais sobre este medo, sobre o stress, sobre a ansiedade e sobre o propósito destas emoções, mas também este sobre o propósito do sono. Portanto, temos esse facto. Temos mais factos. Temos o facto, por exemplo, de que, esse é muito falado, que quando dormimos pouco, estamos com menos capacidades atencionais, okay? Mais cansados, mais lentos, a nossa memória também não é tão boa, o nosso funcionamento executivo não é tão bom, ok? Porquê? Porque durante o sono, ok? Quando tu acordas, não acordas com algumas remelas, a precisar lavar a cara, a precisar lavar os dentes, a precisar de raspar a língua, a precisar de ir à casa de banho. Ok, porquê? Porque o teu corpo está a fazer limpezas, não é? Está a desintoxicar, sai cá para fora todas essas toxinas. Ok? O mesmo está a acontecer no teu cérebro. E, portanto, a nível, por exemplo, das memórias e do hipocampo, é durante o sono que as memórias que nós criamos a curto prazo, durante o dia, não é? As novas memórias que depois, através dos fusos do sono, vão para áreas corticais para transformar estas memórias a longo prazo. É durante o sono que o hipocampo faz isto, ok? Que lança memórias a curto prazo para áreas corticais como pré-frontal para passarem a longo prazo, que aquelas memórias que se foram criadas que não são assim tão importantes são apagadas, são eliminadas e, portanto, no próximo dia podes criar novas memórias, ok? Portanto, o sono é importante por causa disto, mas também porque existem outras limpezas enquanto nós estamos a dormir, inclusive toxinas no nosso cérebro, ok? Já toda a gente certeza que ouviu falar da beta-amiloide relacionada com o Alzheimer, ok? Se não, nós hoje sabemos que existem pelo menos duas causas, nós temos já muita certeza, que é as placas beta-amiloide, que se formam no cérebro, e as proteínas tau, ok? Portanto, a beta-amiloide é uma proteína que em privação de sono se vai acumulando. Porquê? Porque os ciclos do sono não são cumpridos, então, se não são cumpridos, não é feita uma limpeza. E, portanto, esta beta-amiloide vai-se acumulando em zonas corticais, especialmente em zonas corticais que são importantes para o sono profundo, e, portanto, à privação de sono, estas placas beta-amiloide vão-se acumulando porque se há privação de sono não há esta limpeza profunda e a limpeza concluída, digamos assim, no nosso cérebro. Portanto, estas proteínas vão-se acumulando, ok? Vão-se acumulando em áreas que permitem um sono profundo, ok? E, portanto, se vão acumulando em áreas que permitem um sono profundo, mais probabilidade é de eu ter privação de sono, de não dormir bem, de não ter um sono de qualidade e, portanto, mantém-se o ciclo. Qual é o problema deste ciclo? O problema deste ciclo é que ao longo do tempo estas placas beta-amiloides estão correlacionadas com o Alzheimer, ok? Portanto, o que nós sabemos hoje é que cerca de mais de 150 milhões de pessoas vão sofrer de Alzheimer nos próximos anos, ok? O que a Organização Mundial de Saúde diz é não há cura, ok? E eu trabalho com essas populações, há muita coisa que podemos fazer, inclusive treino cognitivo, que tem efeitos maravilhosos até 7, 10 anos, mais até, mas os estudos indicam isso. Nós sabemos que a alimentação é importante, fazer exercício é importante, mas cada vez mais o sono, ok? Ao ponto da Organização Mundial de Saúde falar que na falta de cura nós temos que trabalhar com a prevenção. E o sono, ignorando todas as outras variáveis, portanto, dormir 7 a 9 horas por dia, ok? Com um sono de qualidade, nós podemos atrasar o aparecimento de Alzheimer entre 5 a 10 anos. E isto é importante, ok? A privação de sono não é só eu durmo quando chego ao caixão. E isto é particularmente importante para os trabalhadores de turno.
trabalham por turno, ok? E fiz este episódio também muito a pensar numa amiga minha que disse, ok, eu tenho que fazer um episódio e lá depois podes ouvir tudo e não sei o quê, não vou estar aqui a dar uma palestra, não te vou estar a chatear, mas isto é particularmente importante para os trabalhadores de turno. E eu sei que temos que trabalhar, e eu sei que às vezes não podemos escolher, ok? E eu sei que é difícil, mas pelo menos temos que ter conhecimento do que às vezes estamos a fazer a nós próprios sem sabermos. Então, eu acredito que o conhecimento pode abrir muitas portas, inclusive, olha, este trabalho realmente está a dar cabo de mim. E eu sei disto, e isto é ciência, isto é científico, não está a dar cabo de mim só hoje que eu estou cansada e que não consigo aturar os miúdos, está a dar cabo de mim mesmo, a longo prazo. Se calhar eu andar com mais raiva e eu explodir por tudo e por nada é porque eu não durmo bem, ok? E eu cada vez estar mais esquecida é porque eu não durmo bem. E eu andar com isto e com aquilo. Portanto, eu sei que isto me está a fazer mal. Então vamos abrindo portas, vamos abrindo possibilidades, ok? E é sempre possível, por muito difícil que seja, ok? Nós temos é que ter conhecimento do que os nossos comportamentos e o nosso estilo de vida nos estão a levar, ok? E portanto, nós hoje sabemos que a privação de sono está muito relacionada com o Alzheimer, ok? E portanto, nós precisamos saber isto. Isto precisa ser conhecimento público. E eu sei, não é? Porque que trabalho com muitas empresas, nós precisamos de trabalhadores por turno e se calhar é por isso que este conhecimento não é tão difundido, porque a sociedade trabalha, não é? Existe porque existem pessoas que estão nos hospitais a tomar conta de nós também durante a noite, que nos dão eletricidade e, portanto, são importantes e é importante que hajam pessoas nesse registro, mas as pessoas precisam saber as consequências que isso pode ter e que se calhar não é para a vida toda que podem trabalhar aí, ok? Mas pronto. Portanto, regulação emocional, memória, funcionamento executivo, toda a parte cognitiva, relacionada ainda com o Alzheimer. Mas uma das coisas que eu acho que também as pessoas não sabem é que, e foi dos primeiros resultados na ciência a demonstrar, é que a privação de sono também pode levar a diabetes tipo 2, ok? Porquê? Porque quando nós dormimos menos e, portanto, não cumprimos todos os ciclos, existe uma maior concentração, ok, de grelina, que é aquela hormona da fome, de querermos comer, e uma menor concentração de leptina, que é aquela hormona de saciedade, ok? Esta conjugação faz com que eu tenha mais fome. E eu tenho a sensação que tenho mais fome, que eu quero comer, e todos nós já chegámos a casa cansados do trabalho, dissemos assim, que se dane tudo, eu hoje vou comer aquele hambúrguer, eu hoje vou pedir mesmo aquela comida, eu hoje vou fazer mesmo esta pizza, não quero saber, porque estamos cansados, porque se calhar não dormimos bem. E a nível físico existe mesmo isto, ok? Há uma maior secreção da tua hormona da fome, ok? Que te vai dizer ao teu cérebro, tens fome, e a leptina está em menor concentração, portanto não te vai dar os sinais de dizer assim, olha, não estamos saciados. Ela não vai dizer isso, porque ela está em menor concentração. Ao mesmo tempo, retomando ali a partes corticais, tens uma maior concentração de dopamina, o núcleo accumbens está muito mais ativado, a área tegmentar ventral. Então são áreas que vão libertar mais dopamina e, portanto, se há mais dopamina, eu quero prazer, eu quero prazer imediato, eu quero as coisas agora, eu quero comer uma boa pizza e, portanto, dormir menos faz com que haja um aumento de peso, haja maior ingestão de calorias, ok? E há imensos estudos a relacionar isso, principalmente nos Estados Unidos. Quantos quilos uma pessoa ganha quando dorme X tempo de sono, ok? 7, 10 quilos, em comparação a pessoas que dormem 8 horas. Portanto, há imensos estudos e há imensos estudos também a relacionar depois com a diabetes tipo 2, porque com a privação de sono, as células tornam-se menos responsíveis à insulina e, portanto, as células sendo menos responsíveis à insulina, uma maior concentração de glicose no sangue, portanto, episódios de hiperglicemia, e isto ao longo do tempo pode sim disputar a diabetes tipo 2. Portanto, dormir pouco pode fazer mais desregulado emocionalmente, mais estressado, com mais ansiedade, com mais medos, mais depressivo, depois mais eufórico, depois com mais raiva, né? Com menos memória, com menos atenção, ao mesmo tempo a ingerir mais calorias, ficar cada vez mais gordo e tu ficas assim, calma lá, só o sono, só estas alterações fisiológicas no meu corpo, não sou eu conscientemente, é alguma coisa que está a passar no meu corpo e é isso que as pessoas, é essa a chavinha que eu quero sempre trazer, que é algumas coisas que estão a acontecer na tua vida são mesmo inconscientes, é mesmo o teu corpo, é mesmo reações automáticas, é mesmo reações tuas às vezes a traumas que nem estás a pensar.
E é sobre trazer conhecimento e é sobre trazer consciência para haver realmente mudanças de comportamento, para tu estares melhor, para tu teres mais qualidade de vida, para tu durares mais tempo e experienciares o mundo, ok? É sobre isso. Não é, tem muitas pessoas que dizem, eu quero é viver, rock and roll, se viver pouco tempo não interessa, eu quero é aproveitar, ok? Eu se calhar quero é aproveitar mais tempo e estar bem, ok? Estar bem fisicamente, estar bem mentalmente e valer mesmo a pena estar aqui, porque se calhar às tantas, com tudo isto que está acontecendo no meu corpo, nós podemos entrar em sítios muito obscuros, ok? O último dado que eu acho super interessante também sobre o sono é que ele está muito relacionado com o nosso sistema imunitário, ok? Portanto, há estudos a demonstrar em várias áreas, inclusive no cancro, que a privação de sono leva, por exemplo, a uma menor responsividade do nosso corpo, por exemplo, às vacinas da gripe, da hepatite A, da hepatite B. Portanto, imaginem, 2 grupos. Um que na semana anterior a tomar a vacina dormia menos que 7 horas por noite. Portanto, só uma semana em que antes de tomar a vacina dormia menos que 7 horas por noite. Portanto, qualquer um de nós, ok? E o outro grupo não, dormia mais que 7 horas por noite, ok? 7 a 9 horas. Vai os 2 grupos tomar as vacinas, ok? O que é que acontece? O grupo que teve privação de sono, menos que 7 horas por noite, tinha menos 50% dos anticorpos. Ou seja, a vacina era 50% menos eficaz. Só por uma semana a dormir menos que 7 horas. Portanto, se tiveres uma vacina, precisas de tomar uma vacina, pelo menos na semana anterior, tenta dormir 7 a 9 horas. Porque senão vais perder 50% da eficácia. Okay? Após um ano, foram comparar os 2 grupos. Portanto, estamos a falar de empresas farmacêuticas, portanto, de estudos em grande escala. Foram comparar os 2 grupos e ainda conseguiam distinguir quais eram as pessoas que pertenciam ao grupo que na semana anterior a tomar a vacina tinham dormido menos 7 horas e o grupo que tinha dormido 7 a 9 horas. Um ano após, os anticorpos ainda eram diferentes. Okay? O grupo de privação de sono de uma semana apenas tinha menos anticorpos. Ok? E, portanto, só por dormir menos que 7 horas na semana anterior. Okay? Existem imensos estudos, não é? De milhares de europeus e o cancro. E a privação de sono pode levar a desenvolver cancro, não é? Os estudos apontam para 40% mais chances de nós termos qualquer tipo de cancro. Ok? Eram imensos tipos. De cancro só por estarmos em privação de sono, ou seja, dormir menos que 7 horas. Okay? E claro que os estudos relacionados com cancro são um bocadinho mais difíceis de encontrar em humanos, não é? Porque nós não podemos pegar em humanos e saber se vão ter ou não cancro ou injetar células cancerígenas. Portanto, às vezes muitos estudos neste sentido, não é? Porque, por causa da ética, não é? Não vamos pegar numa população que tem cancro e vamos aqui manipular se dorme às 8 horas ou não, ok? Mas com ratinhos fazem muitos estudos. E é um estudo muito interessante, não é? Imaginem pegar num grupo de ratinhos, saudável, tudo ok, e injetar células cancerígenas, ok? Injetamos as células. E a metade deste grupo de ratinhos deixam-os dormir as horas que os ratinhos precisam, não sei se são 7 a 9, por acaso, deixam-os dormir, e a outra metade dos ratinhos não, dormem menos, ok? Estão em privação de sono. Quando vão avaliar a progressão do cancro, os ratinhos que estão em privação de sono, o cancro espalhou-se a uma velocidade que era 200 vezes superior. 200 vezes superior, ok? E isto é alarmante. Quer dizer que há possibilidade, isto é estudo com ratos, não é estudo com humanos, mas há possibilidade que só com privação de sono, e não estamos a falar de alimentação, e não estamos a falar de exercício, e não estamos a falar de mais nada, estamos a falar só de sono neste episódio, ok? Só com a privação de sono pode levar a que o cancro se espalhe a uma velocidade muito superior, muito mais rápida. E se estivermos a falar 200 vezes mais rápida, é alarmante, ok? É alarmante no cancro, é alarmante nas doenças cardiovasculares, ok? Sabemos que é a principal causa de morte em Portugal e na Europa, ok? E nós sabemos que a privação de sono, portanto, pessoas que dormem 6 horas, ok? Têm, no caso, acho que nesse estudo era 6 horas, não era menos de 7 horas, era menos de 6.
Portanto, pessoas que dormem menos de 6 horas por noite tinham uma percentagem de ter um ataque cardíaco 400 a 500 vezes superior a uma pessoa que dormia 8 horas. Okay? Comparando só através do sono, controlando outras variáveis, 400 a 500 vezes mais chances de teres um ataque cardíaco se dormir 6 horas por noite. E as pessoas precisam de saber isto. As pessoas precisam de saber isto. Sinto muito de ser eu a passar a mensagem, mas é incrível como falam muito de sono, mas parece que não falam de algumas coisas que podem ser bem assustadoras, eu sei, mas que são tão importantes. É a principal causa de morte em Portugal e na Europa, ok? E estas percentagens aumentam a partir dos 45 anos, portanto, vão aumentando, especialmente a partir dos 45 anos, as percentagens de um ataque cardíaco e os estudos científicos mostram que a privação de sono está lá no topo, ok? Portanto, dormir é importante e tem propósitos. E tem propósitos muito importantes, quer na regulação emocional, quer na parte cognitiva, portanto, tudo tem a ver com o nosso cérebro, quer nas demências, quer no cancro, quer nas vacinas, quer na hipertensão, quer nos ataques cardíacos, quer na diabetes, quer na produtividade, que é tão falado, não é? Eu acho que o sono é tão falado na produtividade e fazer dinheiro e acontecer, mas se calhar não tanto nestes ramos que são tão ou mais importantes, na minha opinião, muito mais importantes, não é? A saúde é um dos meus valores. Portanto, o sono esconde tudo isto. O nosso corpo, de facto, para tudo o que acontece aqui dentro, que é uma coisa maravilhosa, não é? Eu uma vez vi uma pessoa a dizer, e nunca mais me esqueceu, que é, eu preferia, portanto, se me dessem a oportunidade de ou estar a pilotar um avião, ou estar a saber tudo o que tem que acontecer nas minhas células, micro-organismos, moléculas, proteínas, cromossomas, para eu não morrer, eu prefiro que me dê um avião. Porque eu não sei a cada segundo o que está a acontecer no meu corpo. Mas acontece. Portanto, se me dessem a opção, pilotas o avião ou por 1 hora tens que saber, tens que fazer tudo o que tu precisas dentro do teu corpo para sobreviver. A todos os níveis. Cérebro, digestão, moléculas, proteínas, o que está a acontecer e depois não sei o quê. É tão complexo e é tão fascinante, é tão maravilhoso, ok? E o nosso corpo precisa que isso aconteça e precisa que o ajudemos e precisa de 7 a 9 horas, precisa desses ciclos para nós descansarmos, para que tudo esteja a funcionar bem, ok? É um início e é um início que nós podemos controlar, sabem? Há tantas coisas que nós não podemos controlar na nossa vida que de facto nós não sabemos quando podemos ficar doentes, etc. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, ok? E portanto, eu posso dar algumas dicas, não é? Portanto, ok, temos que dormir 7 a 9 horas. Como é que eu posso fazer isto, ok? Criar rotinas de sono são muito importantes, ok? Portanto, ter rotinas e mantê-las também durante o fim de semana, não é? Porque às vezes durante a semana nós temos aquela rotina e depois ao fim de semana quebramos, ok? Vamos para a cama não sei quantas horas, levantamos não sei quantas horas e no fim de semana quebramos. Isso depois quebra muito o nosso ciclo. Okay? E eu aí também falho um pouquinho, porque eu gosto realmente de dormir e ao fim de semana dá sempre um bocadinho mais para dormir, mas eu depois percebo que realmente no início da semana é mais difícil manter a minha rotina, ok? E ter uma rotina de self-care e de ir me desligando à noite, por exemplo, em minha casa eu nunca uso uma luz acima de mim, ok? Durante a noite eu ponho sempre pontos de luz amarelos, ok? Mais brandinhos, porque é isso que a natureza nos pede e é um dos problemas do nosso sono, é agora a eletricidade, não é? Porque de antes a natureza ia desligando as luzes e ia sendo produzindo a melatonina no nosso corpo, que é uma das substâncias mais importantes, ok? Relacionadas com o sono. Portanto, é uma hormona, melatonina, que à medida que a luz vai apagando, digamos assim, não é? Que o sol se vai pondo, vai sendo cada vez mais produzida. Okay? E ali o máximo de produção é entre a 1 e as 3 da manhã, o pico às 2, ok? Claro que há variabilidade entre humanos, mas é mais ou menos isso. E é quando temos o sono mais profundo, portanto ali a fase N3, o sono não REM, ok? E portanto, essa melatonina depois vai sendo produzida à noite e vai deixando de ser produzida à medida que entram assim uns raios de luz pelo nosso quarto. Okay? Por isso é que devemos, de facto, nós devemos dormir com tudo muito escuro, mas eu deixo sempre um frechinho ou dois para entrar só uns raios, que é para o meu corpo ir percebendo, ok, está a ficar na hora de eu acordar, ok? E para a melatonina parar de ser produzida aos pouquinhos, ok? E portanto, se chegarmos a casa e se temos 1001 luzes ligadas e se estamos à noite na cama com o telemóvel aqui, com a luz no máximo,
e de repente desligamos e achamos que vamos dormir, isso não vai acontecer, ok? A tua melatonina não foi produzida o suficiente para isso acontecer. Ela precisa de ser produzida ao longo do tempo, à medida que a luz vai caindo. Portanto, regular a luz é muito importante, regular a temperatura, ok? Isso é uma dica muito prática, mas que é real, que é o nosso corpo precisa diminuir pelo menos 1 grau de temperatura, idealmente 1 grau, para induzir o sono, ok? Isto tem a ver com a nossa história, portanto, nas cavernas e à noite a temperatura desce, portanto, isso é uma mensagem ao nosso corpo, é hora de dormir, ok? E, portanto, as mãos, a cara, os pés são zonas altamente vascularizadas e tu podes lavar as mãos, a cara e os pés com água muito quentinha ou água fria, o calor do nosso corpo vai para essas áreas e, portanto, o nosso corpo desce a temperatura. Ou se quiseres, os estudos mostram que a temperatura da sala, do sítio em que dormes, deve estar por aí pelos 18 graus. Dormir do lado esquerdo, ok? Não ingerir uma refeição muito composta à noite, não beber muitos líquidos, quer pelo refluxo, quer pelo acordar muitas vezes à noite, ok? Nicotina, álcool, ok? Não, café não, porque é psicoestimulante, ok? E porquê é que nós tomamos tanto café? Também é muito interessante e nestes dias estive a explicar em consulta a um trabalhador por turnos, né, que às tantas eu não tomo café, ok? Não gosto de tomar café, gosto de cheiro, não gosto de sabor, pronto, não tomo café, mas muita gente toma. A maior parte da população toma, eu às vezes sou um extraterrestre que vai aos cafés, vai tomar café e não toma café, pede um chá. Então, o que é que o café faz? Nós temos uma outra substância que é neuromoduladora, não é uma hormona, é neuromoduladora, que é a adenosina, ok? Essa substância vai ser produzida ao longo do dia, não é só com escurecer, ok? Portanto, a adenosina vai sendo produzida desde que acordamos, ok? E ao longo do dia, até chegar a uma concentração que nós não conseguimos estar acordados, temos que adormecer. É aquela sensação de estarmos a ver um filme e estar tipo, ui, não consigo acordar, não consigo estar acordado e os meus olhos parecem que vão fechar e acabamos por adormecer. Okay? É essa concentração da adenosina. Chega a um ponto que diz assim, corpo, vais dormir. O que é que acontece? Porquê é que nós tomamos cafeína? Porquê é que a cafeína ajuda? Porque a cafeína vai se ligar aos mesmos receptores da adenosina. Okay? Portanto, a adenosina é aquela substância que tem a mensagem de estás cansada, vai descansar, vai dormir, já não aguentas mais. Claro que se ligar um psicoestimulante como é a cafeína aos mesmos receptores, eu estou cansada, bebo cafeína, ui, estou ótima, vamos, fogo, let's go, não é? E então é esse o princípio da cafeína. O problema é que quando nós tomamos cafeína, o nosso corpo vai dizer, não estou nada cansado, portanto continua, mas essa adenosina não é eliminada, portanto a concentração cada vez vai ser superior. E se calhar no dia seguinte, em vez de tomar café às 11, eu preciso tomar um café logo às 8 da manhã, e depois tomo às 8 e tomo às 10 e tomo às 11 e tomo às 2, e portanto eu depois vou estar um bocadinho dependente do café. Porque eu vou estar ali sempre com uma alta concentração de adenosina, entre outras coisas, ok? E portanto, se és uma pessoa que está viciada em café, que adora café, que toma muitos cafés por dia, tenta fazer a experiência, porque só vais conhecer o teu sono realmente sem o café, ou cada vez reduzindo menos. Vai tentando reduzir, ok? Vai tentando reduzir, porque aí é que tu vais ver o verdadeiro cansaço. Às vezes tu não te sentes cansada por causa de todos estes processos fisiológicos, até que chega um dia que dizes, estou morta, eu preciso dormir, eu não aguento mais, ok? E portanto, e vais dormir. Mas tenta conhecer o teu corpo, conecta-te contigo, conecta-te com o teu corpo, com os teus ciclos de sono. E sim, há muita variabilidade, né? Também não falei aqui, posso vir a fazer um episódio sobre isso. Há pessoas que têm o seu pico de atenção ao início da manhã, outras que têm à tarde, ok? Quase ninguém à noite, mas há muita gente que acredita que sim. Portanto, há também muita variabilidade aqui no sono, há muitas variabilidades em muitas coisas, inclusive no efeito da cafeína sobre ti, não é? Os estudos mostram de 5 a 7 horas, portanto, do efeito da cafeína no nosso corpo. Portanto, se quiseres dormir às 10, o último café que deverias tomar é por aí pelas 3 da tarde, mas há muita variabilidade. Há pessoas que podem tomar e não lhe faz tanto efeito, a mim faz-me imenso efeito. Nunca mais me esqueço, a última vez que tomei estava ainda na universidade, né? Universidade, tens que tomar café, e houve uma vez que eu, ok, vou tomar café, estou mesmo cansado, o que é que isto me vai fazer? Vamos lá ver. E eu comecei a tremer imenso, nunca mais me esqueço, estava a tentar estudar e eu não conseguia, eu só tremia, ok? Portanto, não estou habituada e não me faz falta, ok? O que me faz falta é dormir. Eu amo dormir, amo, amo, amo.
Portanto, algumas das dicas são essas, é a relação com a temperatura, ok? A relação com a luz, as rotinas, a relaxar, se tens uma rotina que te permita relaxar, ler, fazer alguma coisa que te relaxe, numa vez numa palestra falaram de rir, de ver memes, pode funcionar também, ok? Se pelo menos usar a luz azul do telemóvel, que não ajuda nada no sono, mas pode também funcionar. Ok, fazer exercício físico sim, ajuda a longo prazo, mas não 3 horas antes de dormir. Porquê? Porque o exercício físico eleva muito a temperatura do teu corpo, então vai ser depois mais difícil e estás muito em êxtase, não é? Pelos neurotransmissores que são produzidos durante o exercício físico e tudo mais. Portanto, deves fazer exercício físico, claramente, todos os dias, mas não antes de dormir, ok? Assim como as refeições, assim como o tabaco, assim como o álcool. Muitas pessoas acham que o álcool ajuda a dormir mais profundamente, mas o álcool inibe o sono REM e o sono REM é muito importante na consolidação. Portanto, depois da limpeza do não REM, o REM para consolidar o que ficou, ok? As memórias, a parte cognitiva, ok? É nessa fase, é tão importante. E quando vamos com álcool para a cama e vamos dormir, portanto, é um inibidor do ciclo total do nosso sono, portanto, não te faz bem, não. Pode levar à apneia do sono também, não é? Por causa das vias aéreas. Portanto, associar-se o quarto ao descanso, o quarto não é trabalho, o quarto não é stress, o quarto não é discutir com o marido, vai discutir para o outro lado, o teu cérebro precisa de associar o quarto com descanso, com relaxamento, ok? E se, às vezes as pessoas dizem, não é? Principalmente quando eu fazia muitas consultas a pessoas mais velhas, não é? E avaliações neuropsicológicas, quantas horas é que passa, e eu estudei o sono, não é? Quantas horas é que passa a dormir? Eu estou na cama 10 horas. Mas quantas horas dorme efetivamente? Efetivamente, umas 5, menina, não durmo muito. Portanto, isto é muito mau, ok? Se estiveres muito tempo na cama, mas não estás a dormir, tu começas a relacionar a cama com outras coisas, com stress, e depois de ouvir aquele podcast, eu agora sei que não vou dormir, amanhã que também não durmo, vou estar super mal no trabalho, vou estar mal, o patrão vai-me despedir, eu não vou ter dinheiro, vou ser pobre, não vou acabar numa balada, ok? E por isso é que estas recomendações são maravilhosas, mas se estás a passar por todos estes pensamentos automáticos, se calhar vamos um bocadinho mais à frente e trabalhar estes pensamentos, ok? E estas crenças às vezes durante o sono, ok? Porque a mensagem principal que eu quero sempre passar com o meu podcast é passar-vos estes conhecimentos, sim, e o sono é super importante e por tudo isto e mais alguma coisa, mas não há nada que cure mais do que o amor, ok? Não há nada que cure mais na vida do que o amor. Tu podes estar a passar por processos muito difíceis, se tiveres ali amor, cura tudo, ok? E o amor vem dos outros, sim, mas também vem de nós. Portanto, se tu estás a tentar comer super bem e fazer imenso exercício e dormir e não sei o quê, mas és super rígida contigo, ok? Mas és super rígido contigo e começas em processos de se eu não comer isto, isto e isto, e nestas medidas e nestas gramas, e se eu não dormir agora e acordar aqui, eu não vou estar bem, eu não sei o quê. Tu estás a ser rígido contigo, tu estás a ser maldoso contigo, tu não estás a ter autocompaixão. Okay? Tu não te estás a dar amor. As coisas é para nós aprendermos, para tentar pôr em prática, mas para não tentar a perfeição. Ninguém é perfeito, ok? E a vida também é para viver, sim. E não vamos dormir todas as noites 7 a 9 horas, não, ok? Vais sair à noite, vais fazer coisas, vais ter uma festa de anos, vais socializar, que é igualmente importante, ok? Nem sempre vais comer tudo bem, nem sempre vais beber 2 litros de água, nem sempre... E está tudo bem. A coisa que mais cura é o amor. Se nos momentos em que não estás no teu melhor, não te consegues dar amor, é aí nasce o amor próprio, é aí nasce a autoconfiança, ok? Não existe confiança se não te amares mesmo nos momentos maus, ok? A confiança nasce quando nós nos amamos, mesmo nos momentos em que nós, aos nossos olhos, falhamos, não estamos tão bem, mas compreendemos, mas abraçamos, mas somos só um humano e estamos a tentar o nosso melhor. Portanto, o sono cura e cura muito, ok? Mas eu não quero depois deste episódio que te ponhas super rígido contigo. Eu quero que tomes este conhecimento, que o ponhas em prática, que passes para outras pessoas, que dês o teu melhor, mas é isso, ok? O nosso melhor não vai ser perfeito, ok? Vai ser o que nós pudermos todos os dias, ok? E portanto, acho que disse tudo. Havia mais coisas para dizer, provavelmente, ok? Mas é isso, ok? Portanto, amem-se,
tirem uma sesta, ok? Não falei das sestas, vi agora, queria um bocadinho falar. E sim, devem fazer cestas, ok? Nós estamos geneticamente predispostos a fazer cestas, devem ser 10 a 20 minutos, não mais que meia hora, ok? Porque senão aí já entram em sonos profundos e estas cestas devem ser, idealmente, ninguém é perfeito, mas deve ser idealmente até às 3 da tarde. Porque, se quiserem dar uma esclarecida quando disserem, passarem este conhecimento para outras pessoas, pela adenosina, pelaquela substância que eu vos falei, não é? Que vai aumentando a concentração ao longo do dia. O que é que acontece? Se tirarem uma cesta à meia da tarde e for muito longa, a concentração vai diminuir, não é? Porque estão a descansar. Portanto, chegam à noite e não têm tanto sono. É isso que está a acontecer. Não têm tanta concentração da adenosina. Portanto, cestas sim, ok? Façam uma cestinha que sabe tão bem. Aproveitem. Mas não mais que meia hora, não muito depois das 3 da tarde, mas façam o vosso melhor, ok? Peguem neste conhecimento, se sentirem, passem para amigos, para a família, para aquela pessoa que não dorme o suficiente. O que é importante é que tenhamos consciência e conhecimento. E a partir daí, aos pouquinhos, ao longo dos anos, se calhar passar 10 anos, aquela rapariga disse aquilo, vou tentar, ok? Na medida em que possamos, tentar dar o nosso melhor, ok? Estamos aqui também para isso, para evoluir, para tentar sermos um bocadinho melhor todos os dias, sem grandes pressões, com muito amor. E é isso que eu tenho para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que eu ainda tenha carisma, porque ainda vou dar uma palestra hoje. Espero que eu ainda tenha carisma para o que aí vem para o dia de hoje. Mas vamos lá. Estou muito contente de estar aqui. É isso. Partilhem, deixem like, comentem. Digam-me se dormem 7, 9 horas, se são como eu que adoram dormir ou se nem tanto. E é isso. Um beijo e até ao próximo episódio. Tchau!